Agora Carlos Costa, o deputado do JPP. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Secretário Regional das Finanças, Senhoras e Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Quando se discute um pré-orçamento de continuidade e um plano de investimentos submisso às transferências externas, como já aqui foi referido, permanecer agachado, submisso ao colonialismo financeiro a que temos sido sujeitos. Antes de mais, destacar a falta de compromisso e de responsabilidade do Governo Regional, às grandes promessas às populações da Madeira e do Porto Santo. Recordo a entrevista à RTP no passado dia 30 de maio, o Sr. Presidente do Governo Regional afirmava que o seu Governo apostaria no tecido empresarial, no turismo com efeitos multiplicadores, na redução de impostos, na criação de postos de trabalho, na autonomia fiscal, na redução de impostos, devolvendo entre 18 a 22 milhões de euros às famílias e às empresas. Volvidos aproximadamente 9 meses, onde está a concretização destas medidas? É esta a renovação propalada? Consideramos que este orçamento reflete a hipocrisia política nas erráticas e austeras medidas, sem qualquer intenção de inverter a destruição do emprego e a recuperação da economia. Excelentíssimos senhores, neste orçamento, e contrariamente ao anunciado várias vezes o Sr. Presidente do Governo Regional, mantém-se uma orientação PAEFiana para 2016, com a manutenção da austeridade aos madeirenses e porto-santenses, sem diferencial fiscal, apenas com uma redutora alteração ao primeiro escalão do IRS, sem redução dos impostos para as micro, pequenas e médias empresas, sem medidas efetivas de emprego, sem um verdadeiro trabalho no campo social, tendo inclusive reduzido a verba orçamentada para este sector na ordem dos 4,7%. Diminuição que também acompanha no sector da habitação e serviços coletivos em 6 milhões de euros na educação e na saúde, que continua sem vislumbrar a edificação do novo hospital. Se não vejamos um exemplo claro, a senhora secretária regional de Inclusão e Assuntos Sociais, quando confrontada com a situação de contratos precários a 6 meses, que estão a ser feitos por empresas públicas e que não permitem aos trabalhadores, posteriormente, terem acesso a um conjunto de direitos sociais, disse que, passo a citar, não concorda com despesismos. Ora, a salvaguarda do direito ao trabalho será uma medida despesista? Não será mais despesista perpetuar medidas que envolvem a população num conjunto de programas de emprego com duração de 1 a 12 meses, sem qualquer estabilidade, quer para o trabalhador, quer para o seu agregado familiar? E não digam que não existe trabalho, pois sabemos muito bem que na área da saúde, sem condições dignas de funcionamento, falta recursos humanos. Outro exemplo, temos no Hospital Central uma assistente operacional por cada 35 camas. Fica a questão da higiene dos espaços, a limpeza das camas, os banhos, o transporte dos doentes, etc. E mais importante, excelentíssimos senhores, fica em causa a saúde dos profissionais. Isto sem falar dos restantes técnicos especializados. Excelentíssimos senhores, o que se verifica, o que significa não ser despesismo para o Governo Regional. Manter o pagamento de mais de 100 milhões de euros anuais para as PPPs? Continuar a suportar a empresa do JN?
manter um gasto anual nas sociedades de desenvolvimento só para despesas correntes na ordem dos 14 milhões de euros? Suportar as ajudas de custo, algumas suplementares, para todos os membros do Governo, que aumenta a despesa da região? Excelentíssimos senhores, para a bancada do JPP, se o Governo Regional pretende o crescimento económico, deverá centrar as suas políticas nas pessoas, gerando emprego, assegurar os meios de subsistência, distribuir benefícios equitativamente, promover a coesão social, a cooperação, a igualdade, erradicar a pobreza e as desigualdades. Propusemos, na especialidade deste orçamento, apoio compensatório para os agricultores irrigantes, privados de água de rega, reposição do subsídio de insularidade para os madeirenses, apoio nos passos escolares para os estudantes universitários com tarifas mais baixas, redução de 2% no IRC, no IRC e no IRS, para alívio às famílias e às empresas. Compensar financeiramente as pessoas pelos prejuízos causados pelos incêndios de 2012. Não esqueçamos que só no Concelho de Santa Cruz foram mais de 40 casas com praticamente destruição total e parcial, isto sem falar dos centros de culturas agrícolas, e para não sequer contabilizar os traumas físicos e psicológicos dessas populações. São medidas que vão ao encontro da população. Em síntese, este orçamento não tem o diferencial fiscal prometido, não tem o alívio fiscal para as pequenas e médias empresas, mantém os madeirenses e portentenses a pagar a austeridade mais cara do país, devido ao desgoverno dos sucessivos governos do PSD. Questiona-se, por que não responsabilizar a quem de direito? Porque continuam a encobrir os verdadeiros culpados da situação? Não se deveria fazer uma auditoria à dívida, a chamada dívida oculta, à volta de 1,1 mil milhões de euros, para que sejam conhecidas de forma transparente as suas origens e natureza e para determinar a parte ilegítima? O povo da Madeira e do Porto Santo merece um governo que lute pelos seus interesses e que encontre soluções para os seus verdadeiros problemas. Seremos críticos e incisivos na fiscalização, na execução deste orçamento, esperando rapidamente que o retificativo em abril do próximo ano se promova efetivamente o crescimento da economia e melhore de forma significativa o bem-estar e a qualidade das populações. Enquanto os resultados impostos por este orçamento para este ano ao povo e pela austeridade não são claros e sem efeitos práticos na nossa economia, diria que estamos como olhamos para a linha do horizonte. Afasta-se sempre à medida que nós nos aproximamos. Os madeirenses e os porto-santenses podem contar connosco para esta luta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Com a intervenção, tem a palavra o Deputado Lopes da Fonseca. A intervenção de Carlos Não Costa, deputado, deputado do JPP, também aqui muito crítico em relação às opções que foram tomadas por este Governo neste Orçamento e Plano da Região para o próximo ano.